Graça e paz, irmãos, amém? Deus abençoe. Já cumprimentou o seu irmão da frente, de trás. Um domingo desse vitorioso. Culto bom dia, Espírito Santo, que bênção. Tempo a gente não se vê, né? Uma semana parece meses. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Queridos, Deus, Ele nunca tarda, Ele nunca chega em hora errada. Eu estava conversando isso com meu irmão ontem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos, seus decretos, sua justiça. Então, simplesmente absorva a palavra, guarde no seu coração, tente entrar na sintonia, na harmonia, tá? Do que o Espírito Santo está falando. Que às vezes, né, muita correria, muita atividade, muitos problemas também, a gente fica ouvindo tudo, menos a voz de Deus. Então, tem esse tempo, sabe, dessa busca, dessa reflexão de ouvir a voz do Senhor. Eu tenho um texto aqui, irmãos, em Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36, do versículo 22 ao versículo 30. Hoje nós teremos aula para os novos convertidos, quem vai se batizar, tá? Na sala de reunião. Ezequiel 36, versículo 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei entre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. E todas as nações e de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo e porei dentre vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos diante de um livro que, para mim, é um dos livros mais fantásticos do Velho Testamento. É um livro com profetismo, com realidade, com mistura de escatologia, de coisas futuristas, simbólico, e tem uma fala tão importante que é: assim diz o Senhor. É um livro que traz uma realidade
que Ezequiel, ele não consegue profetizar ou ensinar a palavra que não seja explícito o Espírito do Senhor sobre a vida dele, sobre o seu ministério. Em todo tempo, esse profeta se colocou numa condição em que Deus estava usando para movimentar o povo que estava no exílio babilônico. Ezequiel traz uma voz profética, traz uma palavra de renovo, mas também de repreensão. Ele traz uma palavra de educação para o povo retornar para os caminhos do Senhor. Muitas coisas se entremeiam, muitas coisas acabam entrando em nossas vidas, nos nossos pensamentos, que criam impeditivos de estarmos fazendo a vontade de Deus. A nossa mente fica vagueando entre tantas coisas que vimos, ouvimos, participamos, e acaba que há uma profanação, não no modo de profanação literal, mas uma profanação mental, espiritual, quando colocamos as coisas que deveriam ser prioridade em nossas vidas de lado. E assim aconteceu com o povo. O povo estava longe de Deus e estavam no cativeiro. E não estavam vivendo somente um cativeiro, mas um duro cativeiro. Muitos morreram. Muitos que ali chegaram se tornaram escravos dentro de uma condição que não tinham mais esperança, não tinham como ver nem vislumbrar nenhuma esperança para o futuro. Então, eles se tornaram opróbrio dentro da Babilônia, oprimidos e sentindo perfeitamente a dor daquele cativeiro. Olha, irmãos, como um espírito que pode profanar o nome de Deus, como um espírito que pode impedir a obra de Deus na vida de um povo, na vida das pessoas, possibilita tamanha desgraça, tamanha cratera de maldição. E assim o texto nos diz, porque Ezequiel é um profeta exílico, ele está dentro do exílio, ele não é um profeta de palácio. Ele não estava aqui recebendo as mordomias do rei, ele não estava aqui sendo um conselheiro, um mago, um sábio, não. Ele estava num profetismo dentro do exílio, junto à desgraça e todos os acontecimentos mais terríveis naquele lugar da Babilônia. E ele estava profetizando a respeito dessas coisas que o Senhor queria um conserto do seu povo. O Senhor queria que o povo retornasse para Ele, porque tudo aquilo era uma obra educativa. Não era uma punição para acabar com o povo, mas era um meio de Deus mostrar: estou permitindo isso porque vocês estão me desobedecendo, porque eu prometi a vossos pais a respeito da terra e de toda a grandeza, e Deus deu, o povo desfrutou, entrou nessa terra, eles se acamparam, construíram, foram fortes, poderosos, e lá estava a capital religiosa do poder de Deus, que era Jerusalém. Todos eles estavam agora desfrutando de tudo que Deus havia dado, mas o ser humano é bem assim, isso é próprio do ser humano. Logo que conquistam as coisas, entram num afã, de se vangloriar e se sentirem maiores e mais poderosos, muitas vezes até que de Deus. Muitas vezes negando a própria direção de Deus. Foi o que fez o povo de Israel. O Israel do Reino do Sul agora estava vivendo um dos piores castigos. E não é fácil. Eu quero justamente falar sobre isso, porque quando estamos sendo limitados das bênçãos e dos benefícios de Deus, quando estamos debaixo de um caos,
A visão é para que haja uma retrospectiva, para que a mente possa ser ativada e o ser humano, o povo, possa se lembrar o que fizeram. Deus não estava condenando o povo, mas Deus estava levando a uma diretriz educativa. Porque o nome de Deus estava em jogo. O próprio Deus declara, o próprio Deus é o seu advogado, e por se tratar disso, ele não queria o seu nome profanado, nem o seu nome sendo maldito entre as nações gentílicas, mas ele fala que deveria agir assim para que o povo fosse santificado e purificado. E aqui, irmãos, percebemos perfeitamente o quanto o povo estava sofrendo por causa de atitudes e de cometimentos que descumpriam a vontade de Deus. Nós somos mesmo assim. Às vezes achamos que Deus é o nosso empregado, que Deus tem que fazer o que a gente quer. Eu tomo posse da palavra, Senhor. Eu digo, Senhor, que tem que ser feito assim. E aí, parece que o Criador se tornou criatura e a criatura se tornou Criador. O povo sofre. O livro de Lamentações de Jeremias fala a respeito disso. A gente vê nitidamente o rastro de sangue, todas as atrocidades que os caldeus, a Babilônia fez ao povo de Deus, o cerceamento de água, a fome terrível e a forma de tratamento. O povo sofreu muito. Essa deportação não foi uma deportação fácil. Nabucodonosor, para tirar o povo de onde estava, de Jerusalém, o povo que estava acampado na Judéia, para levar até a Babilônia, foram 20 anos. Foram 3 deportações. Na primeira estava Jeremias. Na segunda foi Ezequiel. Só que na segunda, primeiro foi Daniel, com 14 anos. Antes de Ezequiel foi Daniel. Depois, 9 anos, foi Ezequiel, com 25 anos. E eles retratam a condição precária. Todo livro tem uma indignação de Deus, a forma como Deus fica frustrado em ver o seu povo se envolvendo com coisas que profanavam o seu nome. O texto é muito claro. Vocês profanaram o meu nome. Vocês fizeram mal. O que não deveriam fazer, vocês fizeram tudo de pior. O verso 22 diz: diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Então está claro que Deus aqui, ele não iria deixar que a sua promessa caducasse, que o seu nome fosse profanado na história. Eu vejo aqui um Deus com cuidado, com zelo, embora o povo não merecesse, mas ele faz a ressalva de que fazia isso por causa do seu nome. O sofrimento, ele é capaz dessa autorreflexão, dessa condição da pessoa se analisar, é muito difícil. Nessas deportações, muitas coisas se perderam, além dos bens materiais, além do culto, de toda a liturgia, de toda a organização, das coisas que eram oficiadas na hora da celebração. Mas se perdeu sonhos,
vidas, cultura. O povo ficou confinado a um recinto mais terrível, onde eles não estavam mais tendo acesso às coisas de Deus. E entra Ezequiel justamente nesse tempo de horror. Ezequiel profetiza a um povo cansado, desanimado, um povo que não tinha mais sonhos, né? A gente sabe que o capítulo 42, o capítulo 37 de Ezequiel são capítulos de esperança, são 48 capítulos do livro, e nos trata aqui desses 2 capítulos que eu falei, de esperança, de renovação. Eu creio que Deus tem dado ao seu povo um tempo de mudança, amém, irmãos? Mudança. Porque, irmãos, não existe mudança sem mudança. Mudança é uma palavra muito bonita. Está em voga, né? Pessoal, resignificação, essa coisa toda. Mas a mudança tem enfrentamento, a mudança tem atitude, a mudança tem despojamento. E ainda que seja espoliado, ainda que seja humilhado, a mudança só acontece quando há mudança. Quando há mudança. E Deus está falando a respeito disso. Olha, tirar o coração de pedra para colocar um coração de carne, o que quer indicar? Mudança. Transformação de verdade, não de aparência. Existem coisas que não vão acontecer até que nós tomemos uma posição. Não espere Deus fazer, porque Deus tem que fazer. Espere Deus fazer, porque você entende o que tem que fazer. Deus vai fazer através das suas ações, das suas atitudes, com a tua visão. E o povo estava aguardando que Deus fizesse, e a esperança estava morrendo dentro do exílio, porque existiam profetas com profetismo mentirosos. Existiam sacerdotes que relaxaram com a obra do ofício do sacrifício. Os reis foram lançados ao exílio e perderam a ascensão como reis, porque ouviram profetas errados. E aqui era que aquele exílio não duraria 2 anos, mas o povo já estava perdendo a esperança. Mas Jeremias já havia profetizado, seriam 70 anos. E aqui é uma coisa muito importante nisso tudo, que Deus queria um coração de carne. Um coração sensível. O coração no Velho Testamento é considerado como o órgão principal da vida. É o fenômeno central da vida, é o coração. Assim, os antigos entendiam que o coração era a essência do ser. Não a mente, aqui não, isso depois. E Deus fala, olha, eu quero a essência de vocês. Eu quero que vocês se convertam em vossas essências. Mudem com mudanças. É um tempo assim, irmãos. Tem coisas que a gente não vai mudar se não encararmos. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer acontecer se a gente não mudar. Se a gente não encarar. A preciosidade aqui era justamente decidir por Deus e ter um novo coração. Esse novo coração aqui reflete retornar para o Senhor, depender de Deus, ser realmente dirigido pela vontade de Deus. E Deus pede isso ao povo. E vos darei um coração novo, versículo 26. E porei dentre vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Versículo 27, Bira. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos.
Guardeis os meus juízos e observeis. E essa é a vontade. E isso acontece. Isso é um tempo que realmente essa promessa acontece. Sabe, não tenha como a vida seja ingrata, não tenha como se as coisas fossem um carimbo e pronto e não tem mais chance de nada. Não enxergue que as coisas que você tem sentido como uma coisa que não tem mais saída. Às vezes olhamos e achamos que é isso e isso. Não, nós podemos mudar. Isso tem que partir de dentro de nós. Nada vai acontecer se você não quiser. Nada vai acontecer se seu espírito não tiver convertido ao Senhor. Quando eu falo espírito, irmãos, eu estou falando da essência da vida. Porque se você não começa a entender as coisas de Deus, tudo mais que você fizer em seus pensamentos, que não esteja sendo da direção de Deus, vai ser logrado por seu corpo, vai ser algo que vai ser depositado no seu corpo, no soma, corpo. E a gente percebe isso, o povo estava sofrendo, e lá estavam completamente doentes. Eles choram diante do rio da Babilônia, cantam de onde foi a nossa esperança. Eles cantavam, como temos saudade dos louvores do templo do Senhor. Eles se recordavam da abundância do trigo, do pão, do produto da vide. Eles se recordavam das manadas, os animais nos currais. Eles se lembravam de toda a prosperidade, agora estavam ali vivendo. E Deus falou, olha, eu vou colocar o meu espírito em vocês. Vocês vão sair debaixo desse tacão, desse pensamento de que não tem mais jeito. E vos darei um espírito novo. As nossas atitudes, elas mexem com o universo. A nossa fé mexe com tudo que está à nossa volta. A pessoa que não tem fé, ela é um alvo certo de total desespero. A pessoa, quando não tem fé em Deus, ela é dominada e cerceada pelo medo, pelo desconforto. Ela acredita que nada vai acontecer, porque a fé é o fenômeno central da vida religiosa. Se você não tem fé, você não dá o passo à frente. Você fica estático. E Deus está falando, olha, eu vou botar o meu espírito em vocês. E vos darei um coração novo. Vou tirar esse coração duro, difícil, petrificado, e vou colocar um coração sensível, capaz de ouvir e atender a minha voz. Porque quando a pessoa não tem fé, ela enrijece até a sua condição cognitiva. Ela não consegue enxergar, não consegue ouvir, não consegue sentir nada. Tudo fica congelado. E Deus estava falando assim, olha, eu vou tirar esse coração de pedra. A pior coisa é quando você pensa e logra sentimentos que são de destruição para a sua vida. As pessoas não sabem que aquilo que elas falam é o que refletem em suas vidas, em suas famílias, à sua volta. A boca tem um poder tremendo de falar coisas que vão acontecer, boas ou ruins. Nós determinamos o nosso futuro, nós determinamos o que vai acontecer quando falamos a respeito de nós, quando falamos a respeito da nossa vida. Então afaste pensamentos contrários. Aquilo que Deus prometeu está prometido, é teu. Tome posse, viva pela fé, vai marchando, não reclame, não murmure, acredite, confie, seja obediente à palavra, é isso que vai acontecer. Tem sido um tempo de cerceamento, irmãos, de aperto. O que mais o diabo quer é que você fique murmurando, reclamando. Pode ser até que você esteja vivendo por aquilo que você semeou. Mas Deus está dizendo, olha, isso não quer dizer o fim. Isso não quer dizer que vai acabar aqui. Se você tiver um coração novo, as coisas mudam. Eu nunca fui dessa pessoa de ficar me comprometendo com Deus e depois voltando atrás.
Também nunca fui de ser soberbo, de não reconhecer quando eu erro. Peço perdão diante de Deus e diante da igreja. Porque eu sou um ser humano. Eu não sou anjo. Até os anjos caíram. Eu sou um ser que sou guiado pelo Espírito Santo. Mas eu sou ser humano. Deus está falando, eu sei que vocês têm essas fraquezas, eu sei que vocês podem falhar, eu sei que tudo isso está acontecendo porque vocês fizeram coisas más. Mas eu não quero mais que vocês sofram. Amém? Quando Deus está falando aqui, olha, eu vou tomar vocês de dentro das nações gentílicas e vos congregareis novamente na terra que prometi a vossos pais. Sabe, é esse Deus de mudança. É esse Deus que não está dizendo, olha, você agora vai pagar pelo que fez e não tem jeito. Esse Deus está dizendo assim, você tem uma oportunidade de mudar tudo o que está acontecendo na sua vida. Você tem a oportunidade de transformar. É aquilo que Paulo vai e fala em Romanos 8, 28, né? Que nesse caso aqui a gente pega pela oportunidade, não pelos atos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes nós estamos colhendo aquilo que semeamos. E o fato é muito certo. Quem quer viver do passado vai sofrer. Porque no passado tem sentimentos amargos, tem histórias difíceis. Quem quer viver se absorvendo do passado vai ficar enfermo. Vai ficar numa situação tétrica. Deus está falando, olha, eu quero fazer coisas novas. E não tem jeito, irmãos, às vezes a gente não quer ter prejuízo, né? Não, a gente não quer ter prejuízo, porque a gente foi ensinado a não perder, não perder. O pior erro dos pais é não ensinar os filhos a enfrentar a perda. Isso eu falo, porque a clínica Mães Bebês, a gente vê isso direto na clínica. Filhos que infelizmente são sintomas dos pais. Bajulação, demasia de proteção, essa coisa toda fica nojenta, um filho fica neurótico. Fica neurótico, mas quem estragou? Foram os pais, né? Aquele tipo de pai que o filho tem que ser o reizinho da festa lá da escola, que ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o vencedor, e mãe que fica brigando, não, deixa seu filho se virar. Deixa ele encontrar forças para se defender. Quando ele não puder, você faz a intervenção. Mas todos nós somos seres que aprendemos no sofrimento. No sofrimento. O ser humano se insurge no sofrimento. E os pais cerceiam demais os filhos a sofrerem. Ah, meu filho não pode sofrer. Não aprende a sofrer. E a vida bate muito. Não tem mais coisa que bate na vida do que na pessoa do que a vida. A vida bate, mas as pessoas não aprenderam a sofrer. Como é que elas vão resolver a vida? Olha que Deus estava dizendo, olha, vocês estão passando por isso, esse sofrimento, mas não é o fim. Vocês vão sair daí mais fortes. Vocês vão sair daí como minha nação. Eu porei dentro de vocês o meu espírito. E é isso que é o mais importante, irmãos. Não tem ouro, não tem prata. Tem dias que eu saio e tenho que resolver as coisas que eu não tenho nem dinheiro para botar gasolina no carro. Mas o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu confio no meu Deus, eu oro, eu entrego o meu carro nas mãos do Senhor, minha família nas mãos do Senhor. Ele falou que derramaria do seu Espírito sobre mim. Eu sou seu servo, Senhor. A provisão sempre vem. As lutas,
elas não estão aqui para nos destruir, elas estão aqui para nos ensinar e nos fortalecer. Não amaldiçoe aquilo que Deus te deu. Não espragueje aquilo que Deus te deu. Se há alguma coisa para ver, analise sua vida. Veja o quanto você falhou. E não é tempo de se desesperar. Não é tempo da gente achar que esse exílio, que esse cativeiro vai nos destruir. Porque não existe nada que não seja da vontade de Deus. Esteja pronto a ser ensinado. Porque tem gente que está no exílio, como esse povo, que não queria ouvir a voz do profeta. E a gente fala. Aqui na igreja é assim também, irmão. A gente fala. A pessoa faz o contrário. Se Deus está falando, escute, pare. O profeta aqui estava ensinando. Fala para o meu povo, ensina para o meu povo. E Ezequiel estava ensinando. Pare para ouvir. Porque Deus está ensinando. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e fazendo algumas coisas que precisava fazer. A gente estava numa live de debate, de conhecimento. E eu falei, olha, essa área aí eu não me entendo. Essa área para mim é uma disciplina mais integrativa, que eu não conheço. Sim, eu estou aqui para ser ensinado. Porque, irmãos, se você não sabe, aprenda, seja humilde, cale a sua boca, bocão. Eu falei, olha, eu quero aprender, estou aqui para aprender com vocês. Eu posso saber outras coisas, mas aquilo ali eu não sabia. Deus estava ensinando o povo e dizendo assim, olha, tire o coração de pedra, porque quem tem coração de pedra não escuta. Quem tem coração de pedra não analisa. Quem tem coração de pedra age muitas vezes por orgulho e às vezes por arrogância. Eu sempre digo que essas pessoas arrogantes, elas sempre estão se defendendo de alguma coisa, né? Na psicologia psicanalítica a gente vê muito isso. A pessoa que tenta, assim, atacar sem meditar, sem fazer uma análise crítica, é porque ela está se defendendo de alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela está na vida real. São coisas lá recalcadas, né? E muitas vezes são pessoas que se tornam agressivas, porque a agressividade na palavra, no gesto, é uma forma de se defender. Não daquele presente, mas de alguma coisa lá atrás. E acaba se escoando para quem? Às vezes escorre para a mãe, para o pai, para o cônjuge, para o irmão da igreja, principalmente os líderes. Tem muitos líderes que são despóticos, né? São arrogantes, que às vezes ferem as pessoas. Para que isso? Mas é uma defesa. A forma de eu me defender é atacando. Deus está falando para o povo, olha, se desarme. É hora da nudez espiritual. É hora de tirar toda a roupagem humana e serem humilhados. Para que o seu tempo certo você seja exaltado. Deus está falando, tire as vossas imundícias. Versículo 24 e 5. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Versículo 25. Então espalharei água pura sobre vós. A sua palavra, água pura sobre vós. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos
cada dia com um coração novo. Nós estamos passando por um tempo, irmãos, que eu acredito que é o último quartel, esse quartel do século XXI. Jesus já está às portas, amém, igreja? Ele já está às portas. Não tem como mais negar essa realidade. Os sinais já se cumpriram, todos. Não tem mais o que esperar. Nós estamos vivendo esse último quartel do século XXI e vai sim acontecer. A igreja será arrebatada. Fique firme. Tem coisas que nós estamos vivendo que lá no passado foi coisa errada, mas agora no presente Deus purificou, Ele jogou água pura. Então aquilo que não era bênção, hoje se tornou bênção, se tornou algo especial. Não podemos, irmão, deixar que o passado domine o nosso presente e encrenque o nosso futuro. A gente tem que entender que o tempo agora é o tempo dos últimos dias. E essa coisa de ficar preso ao passado só leva à depressão. Porque a depressão, ela existe porque a pessoa está presa ao passado. Fica presa ao passado, ao passado, ao passado. Por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, 17. E se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, e eis que tudo... Você pode aplaudir o Senhor? Às vezes o passado é distante, às vezes o passado é num tempo moderado. Seja distante, moderado, seja um passado quase presente. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Nova criatura. Não fique se castigando, não fique achando que você não pode, mas pode sim. Nós podemos todas as coisas por meio da fé. Eu estava conversando ontem com uma pessoa a respeito dessa explosão em massa de gente com TAG, transtorno que acelera a ansiedade. É um transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? As mentes estão só presas ao futuro. Preocupação, preço da carne, e não sei o quê. A picanha virou ovo, e não sei o quê. E se é fulano, se é ciclano. Não importa quem quer que seja. Vamos orar. Ore pelo seu país, ore pelos seus governantes, ore pela sua cidade, ore pelos irmãos da sua igreja, ore pelo seu pastor, ore para o seu marido, para a sua esposa. Gente, vamos deixar nas mãos de Deus o futuro. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas... Viva hoje, agradeça a Deus seu trabalho, seu salário. Agradeça a Deus a provisão, se chegou o pão, a mesa, se você pagou uma conta, agradeça a Deus por tudo. Deus não falha. E nós estamos hoje envolvidos nesse boom. A coisa está dominando as pessoas. O médico, amigo meu, falou o seguinte, que isso ele falou, estatística. 40% das pessoas que procuram ajuda médica são problemas psicológicos. Eu estou dizendo 40% das pessoas que procuram ajuda médica. Vocês imaginam o que isso está afetando a população? Porque assim, as pessoas perderam a fé. Perderam a fé. Ah, irmão, a gente tem que aprender a viver a cada dia o seu mal. Eu também sofro, mas eu falo, Senhor, está nas tuas mãos. Porque às vezes que a notícia é triste, o coração dispara. A gente começa a ficar com a boca seca, amarga. Aí tem gente que sente falta de ar, formigamento, né? Nos dedos, tá? Formigamento nos pés. O que é isso? Ansiedade. Ansiedade. Deus está falando para o povo, olha, eu quero tirar esse coração de pedra de vocês. Eu vou colocar um coração de carne.
Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser mal entendida, mas vou falar. Nós somos viajantes do tempo. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós somos viajantes da eternidade. A eternidade está em você, a eternidade está em mim. Amém? Nós somos viajantes do tempo. Sabe, às vezes você faz uma volta na praça aqui, olha, você não consegue ver a beleza de Deus. Sabe por quê? Você é dominado por um coração de pedra. Só vem infortúnio. Veja as coisas belas que a vida revela. Se alegre. Veja Deus se revelando através da natureza, de uma mãe que amamenta o filho, de uma pessoa que acolhe um animal, de uma pessoa que socorre uma pessoa que está abandonada. Veja a beleza de Deus no ar, o sol, a terra, a água, os 4 elementos que revelam o poder de Deus, porque sem esses elementos nós não vivemos. Gente, quanta coisa bela, e nós estamos reclamando muito. É o coração de pedra, sabe? Olhe para o seu quarto, olhe para a sua casa. Veja o poder de Deus lá. Veja a presença de Deus na vida do seu filho, na vida da sua esposa, do seu marido. Deus está presente. Dê valor aos momentos, dê valor às coisas que você tem recebido de Deus. Por que, irmãos, que eu falo isso? Nós somos viajantes do tempo. Aproveite o máximo o que Deus tem te dado. Era isso que Ezequiel estava falando para o povo. Sabe, não fique colocando, tudo é impedimento, tudo é bloqueio, tudo... O impedimento está ali, eu vou andar para cá, está essa caixa aqui. Eu vou conseguir andar? Ela está aqui, como é que eu vou andar? O que é que eu tenho que fazer? Eu dou uma volta, estou aqui na frente dela. A vida é assim. Nós queremos ficar ali entrucados. Contorne o problema. Fale menos do problema. Fale mais das bênçãos que Deus tem para você. Quantas pessoas estão esperando da bênção do Senhor? Aqui, levante a mão. Eu já levanto as 2 logo, porque... Isso, traga mais a bênção do Senhor para a sua vida. Você vai conseguir. Você nasceu para dar certo. Mesmo que as coisas não aconteçam como você esperava, mas vão acontecer. Deus está falando para o povo, olha, eu vou tirar vocês dessa condição. Isso não é o fim. Deus também está falando para você, eu vou te tirar dessa condição. Isso não é o fim. Não é o fim nem para mim, nem para você. Irmãos, umas coisas que a gente pensa que assim, não tem nada a ver. Tem sim. Se a gente não cuidar da vida mental, a gente fica doente. Eu não sei se vocês repararam, eu recebi uma mensagem de uma pastora que se jogou de um viaduto. Tá? Eu não vou entrar na questão do contexto, eu quero entrar na questão do ser humano. É pastora porque ela estava pastora. Poderia ser um advogado, poderia ser uma outra situação, outra nomenclatura de nome adjetivo. Mas era uma pastora. E ela se jogou. Morreu. Aí a pessoa diz que ela estava em depressão já há algum tempo. Se cuide, irmãos. Isso não dá em poste, não dá em parede. Isso não dá em ferro. Isso dá em pessoas. A depressão, ela mata. E vou dizer, está matando mais do que câncer. Se cuidem
Busque a Deus, busque ajuda, tire o coração de pedra. Deus estava falando para o povo, tire o coração de pedra, porque às vezes achamos que podemos levar no peito e na raça, né? Não, a igreja não pode saber que eu estou passando por isso. Irmão, eu falo tudo logo. Se eu estou mal, eu estou mal. Irmãos, ore por mim, que eu não estou bem. Estou em depressão mesmo, estou meio deprê. Me ajudem, porque... E daí? Eu quero é ajuda, eu quero é socorro, né? O salmista clamou lá, Senhor, me tira esse charco de lodo. O negócio estava brabo para ele. É assim, a gente tem que clamar mesmo, falar. E até isso ajuda outras pessoas. Tem muitas pessoas que não conseguem falar, vai ouvir você falar, vai pegar isso como apoio. Então, precisa de ajuda? Peça ajuda. Peça ajuda. E Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. E que essa palavra possa nos abençoar. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida, pela família, pelo pão de cada dia, pelo socorro, pela ajuda. Muito obrigado porque nós dependemos de Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda. E nos humilhamos diante de Ti. O Senhor vai honrar a sua vida, meu irmão. E quando Deus te honrar, Ele vai te colocar naquela terra prometida, como Ele havia dito, como falou ao povo. Continue firme. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor.